meus amores, tudo bem? Pra você que chegou até aqui, ao último vídeo, muito obrigada por vocês terem me ouvido, ter escutado um pouquinho da minha história. E pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Volte alguns vídeos aí, que tem 2 episódios antes desse. Então, a gente terminou lá o vídeo anterior no ano de 2014, onde eu pedi as contas do meu emprego, lá da loja da Girras, que eu era financeira administrativa. E comecei a jornada no empreendedorismo, que foi o ano, assim, que eu falo que 2014 foi ano de Copa do Mundo, ano de reeleição, ano de empreendimento. E quando eu tomei essa decisão, algumas pessoas já me falaram, ai, não é um ano bom pra você fazer isso, que tem todo esse caminho aí de Copa e eleição, não é um ano bom. Mas eu sempre aqui, eu não escuto muito o que as pessoas falam e vou na minha emoção, no meu coração. E falei, ai, não quero saber, eu tenho meu dinheirinho guardado lá da rescisão, tô ganhando meu seguro-desemprego e vou atrás de abrir uma lojinha pra mim. E aí foi isso que eu fiz, eu fui atrás de um ponto comercial lá na região do Brás, que tava na moda, esses boxinhos, assim, essas lojinhas, essas feirinhas. Achei um box lindo, super bonitinho, começou o primeiro erro aí. Achei um lugar que era um ponto novo, então ponto novo, eu sou nova, o ponto é novo, tudo é novo. Então não vai ter cliente, mas a Aline não pensou nisso. Quis dar a chance lá pro lugar e foi, meteu as caras e alugou aí nesse lugar. O valor, acho que se eu não me engano, do aluguel na época era R$2.500, numa sala que era um quadradinho. Assim, era um ovo, mas era linda. Depois eu até mostro pra vocês umas fotos, vou procurar pra poder mostrar pra vocês. E aí, meti as caras e abri essa lojinha. O que aconteceu? Eu sempre fui muito certa com as minhas coisas e aí eu me vi querendo fazer tudo certo. Então, o tudo certo deu errado. Eu nem esperei, assim, um tempo, já fui registrando nome de marca, abri no CNPJ, fui fazendo tudo assim, abri agora, já quero correr atrás. Não que é errado fazer isso. Se você for estudar, todo mundo fala pra você abrir o seu CNPJ, fazer as coisas tudo certinho. Mas quando você tá começando, você tem que parar e refletir se é realmente isso que vai fazer daqui por o resto da sua vida. Antes de sair fazendo qualquer coisa, abrindo uma marca, registrando, fazendo as coisas que tem pra ser feito. Abre do jeito que você tá, quando você tá começando, e depois você vai fazendo as coisas e vai formalizando. Eu não fiz isso. Esse foi o segundo erro. O terceiro erro, na época, eu não sei se tá assim ainda, tá, gente? Na época eu tava recebendo seguro-desemprego, e eu não sabia, não tive a orientação que hoje a gente tem várias plataformas, vários conteúdos aí gratuitos para orientar a gente. Naquela época não tinha, como tem hoje. E você tinha que pagar ou ir no Sebrae, alguma coisa do tipo para receber informação. Eu não sabia que se eu abrisse um CNPJ no meu nome, eu perderia o meu seguro-desemprego. E era parcelas altíssimas, assim, consideráveis para me sustentar ali naquele período de empresa. E aí eu fui abrir o CNPJ. O que aconteceu? No mês seguinte, cadê o dinheiro na minha conta do seguro-desemprego? Não caiu. E eu não sabia por que não caiu. Aí quando eu fui atrás de descobrir, você tem um CNPJ no seu nome. Então você não pode ter um CNPJ e continuar recebendo seguro-desemprego. Você é um microempreendedor agora. Então você não tem direito mais ao seguro-desemprego. Foi aí que, eu me lasquei pela primeira vez. Porque eu tinha as minhas contas para pagar pessoal e entrei agora no negócio e tinha as contas da empresa. Então o dinheiro da empresa era para a empresa e o meu pessoal era para pagar as minhas despesas que eu já tinha, as contas que eu já tinha, o meu lazer, as coisas que eu precisava fazer. E aí eu perdi esse dinheiro. Foi o segundo erro aí nessa jornada. Perdi esse dinheiro. E agora o que eu vou fazer? Então tudo que entrava na empresa tinha que pagar os custos da empresa, compra de mercadoria, aluguel, as despesas da loja, mais as minhas coisas pessoais. Então eu não vi o dinheiro, eu entrava, vendia e o dinheiro acabava no dia seguinte porque tinha conta para pagar. E foi ficando nesse ciclo. E por ser um ponto novo, óbvio que não ia dar certo, né? E eu não pensei. Desculpa, estou resfriada hoje, mas vamos lá. E aí não deu certo, né? Aí o que eu resolvi fazer? Vou procurar um ponto melhor. Aí fui num ponto mais localizado, que já tinha movimentação, lá no Brás também. E mudei de lugar. Fiquei acho que uns 5 meses nesse lugar que eu tava e depois eu mudei para um outro espaço um pouco mais pra frente, mais localizado. Aí tava indo tudo bem, só que o que acontece? Lá no Brás, quem é aqui de São Paulo sabe, tem muito chinês, a concorrência é muito grande, então eu comprava uma peça a R$20 pra esse lugar que eu fui
E aí o cara tava vendendo a mesma peça na minha frente por 10 reais. E eu não conseguia nem vender a 30, porque se eu colocasse a 30, eu ainda tava cobrando muito mais caro que o cara e não ia vender. E aí aconteceu trocar figurinhas. E aí eu fiquei um tempo assim, e quando eu me vi, não tava dando certo. E aí eu fiquei com medo, porque assim, nessas lojinhas acontece o quê? Se você não tiver o dinheiro pra pagar o aluguel no dia, eles vão lá e lacram toda a sua loja e coloca lá que, tipo, você não pagou o aluguel. E eu morria de vergonha, eu tinha medo disso acontecer. Então eu tentava pagar tudo certinho. Só que aí eu comecei a me enrolar. Aí nisso veio o banco, eu fiz um empréstimo no banco e eles também não me explicaram como que funcionava esse empréstimo direito. Eu assinei lá o contrato e não sabia de algumas coisas que viriam a acontecer lá pra frente. O que aconteceu com esse banco? Eles bloquearam as minhas máquinas de cartão de crédito por causa desse empréstimo que eu fiz. Só que eu não sabia dessa informação. Então eu começava a passar venda no cartão e aí chegou no final do mês eu começava a ver que as vendas não estavam caindo. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Tô passando, nem o débito tá caindo na minha conta, que teria que cair no dia seguinte. Aí quando eu fui ver, fui entrar em contato com o banco, aí eles falaram, olha, você fez um contrato aqui com a gente, onde a maquininha é presa, tem um nome lá que eles falam, prende a bandeira do cartão e não vai cair as vendas pra você. Aí eu falei, mas se não vai cair as vendas, como que eu vou fazer pra fazer o pagamento das coisas que eu tenho? Eu entrei no desespero, porque aconteceu isso, e eu falei, e agora o que eu faço? Aí eu tive que abrir uma empresa no nome do meu irmão, para conseguir uma outra maquininha de cartão de crédito para poder passar as vendas. Enquanto isso eu fiquei usando a maquininha emprestada do meu vizinho na época. Ele passava para mim e aí depois eu pagava as taxas para ele. Graças a Deus teve um abençoado que me ajudou ali naquele momento. Mas foi um momento muito difícil, porque eu tive que correr para abrir um outro CNPJ. Foi tantas coisas erradas que eu fiz ali, sem pensar, registro de marca, abrir CNPJ sem esperar passar o prazo do meu seguro-desemprego. Aí teve essa questão do empréstimo, essa dívida do Bradesco, eu tô com essa dívida até hoje, pra vocês terem uma ideia. Tanto que assim, a Live hoje ainda não tem CNPJ, porque eu quero ter certeza que essa dívida aí já passou e umas coisas que tem que resolver ainda, então futuramente em setembro, agora, eu vou conseguir dar entrada no CNPJ da Live. Por isso que a Live não tem CNPJ, eu não tenho vergonha de falar isso pra vocês. Preciso regularizar isso, mas por enquanto eu continuo só com meu CPF e caso precise de alguma coisa, eu vou ter que tomar um jeito pra resolver também. Mas enfim, continuando. Depois a gente volta pra essa parte da Live. E aí eu resolvi essa situação da maquininha do Bradesco, abri um CNPJ no nome do meu irmão, na época ele trabalhava comigo, e peguei uma maquininha nova. Aí pensei que tinha resolvido o meu problema, mas o que aconteceu? Começou a embolar as coisas, as vendas diminuíram, a concorrência desleal, e eu falei, meu, não dá mais. Quando chegou o final do ano, eu vendi o que eu tinha pra vender no final do ano, e aí em janeiro de 2015 eu falei assim, não dá, infelizmente não deu certo, preciso reconhecer que estou errada, fiz errado, e vou liquidar tudo e passar pra frente. Aí resolvi passar o ponto pra frente, as coisas que eu tinha. Uma amiga minha queria abrir um negócio e aí ela ficou lá na loja com os móveis, com as peças que tinham lá. E aí eu fiquei sem nada, sem emprego, cheia de dívida, desesperada. Tinha acabado de começar a namorar com o meu marido hoje, eu comecei a namorar com ele em novembro de 2014. Ele também estava desempregado na época. Ficou 2 pessoas desempregadas, eu e ele. Só que aí eu comecei a entrar em crise, em depressão, porque assim, eu tava com dívida, não tinha emprego, tinha dado errado meu empreendimento, e aí você fica com aquela cara no chão, não sabe o que fazer. E aí eu falei, vou procurar emprego de novo. Aí entrei no escritório, assim, a primeira oportunidade que veio, eu fui num escritório, assim, próximo da minha casa, num lugar que eu nunca imaginei trabalhar, que era um escritório de posto de gasolina, não tem nada a ver comigo. E, assim, foi um lugar pra mim que eu chorava também todos os dias. Eu me via num lugar, assim, era um escritório, era um quarto, sem janela, sem nada, um ovo, cheio de bebida, cheio de mercadoria, era no fundo da loja de conveniência desse posto. Era um posto perto da minha casa. E eu não me via trabalhando ali de jeito nenhum, mas eu precisava de um emprego pra pagar minhas contas, pra me sustentar. E foi a primeira coisa que veio na cabeça. Não gostava, confesso, não gostava de trabalhar ali, fiquei 1 ano, mas tinha que trabalhar lá, fazer o quê?
a oportunidade que veio e eu fiquei. Só que foi um lugar também, por mais que eu não gostava e que tinha umas coisas que não combinava com a minha pessoa, o jeito dos donos, dos proprietários, era a organização deles. Foi o lugar que eu vi mais organização em toda a minha vida, assim. Tudo que entrava, tudo que saía, a cada 10 centavos, ela sabia de onde vinha aqueles 10 centavos. Então, eu falo que eu melhorei a minha organização ali nessa empresa. Então, quando eu entrei em outro lugar, tudo que eu aprendi de organização, de planejamento, eu tirei dessa empresa e levei para outra. Então, mesmo sendo um lugar ruim, a gente tem que tirar as informações boas desse lugar e levar com você o que foi bom, e o que ficou ruim você deixa para trás. Então, eu fiquei um ano ali. E aí, quando foi 2016, passou o ano de 2015 eu trabalhando nesse posto, no escritório. Em 2016, janeiro de 2016, o meu ex-chefe lá da Girraz me ligou perguntando se eu não queria voltar para a empresa, que surgiu uma oportunidade, e ele me chamou de volta. E aí eu fui conversar com ele. Em março de 2016, eu voltei para aquele escritório. Então eu voltei a trabalhar onde eu trabalhava antes. Eu voltei pra lá, fiquei super feliz, era um lugar que eu gostava de trabalhar. Só saí de lá porque assim, tava cansada e não me via crescendo mais e também queria abrir meu negócio, então por isso eu saí de lá. E aí voltei pra Girraz. Fiquei um tempo lá na Girraz e aí me veio a ideia, junto com meu marido, de abrir uma outra loja, mas na versão online. Então eu abri uma segunda loja de roupa online junto com meu marido, na época era namorado. E aí futuramente, assim, um pouquinho mais pra frente, começou a ter umas vendas legais na página. Eu resolvi alugar uma salinha comercial pra poder receber as pessoas com hora marcada. Então na semana eu trabalhava lá na empresa, e aí se tinha alguma cliente que queria ir lá na lojinha, eu atendia ela depois das 6, que era a caminho da minha casa. Então era próximo onde eu morava com os meus pais ainda. Então eu fiquei por um tempo com essa lojinha online e a salinha comercial, onde eu recebia as pessoas com hora marcada, e de final de semana eu ficava lá o dia inteiro. Então se alguém quisesse ir lá comprar e provar e ver como que ficavam as roupas, eu tinha esse espaço para oferecer para elas, né? Mas o que acontece? Roupa é uma coisa assim que você compra, e se você não vende, fica ali parado, e aí você vai fazendo, acumulando estoque de mercadoria. E você tem que estar ali sempre renovando. Não adianta você comprar uma blusa hoje, amanhã ela já não é mais novidade. Então fui acumulando peça e aí trocando 6 por meia dúzia de novo. Aí começa a você comprar por 10 e ter que vender por 5 para poder ter dinheiro para vender. E mais uma vez não deu certo. E aí a gente resolveu encerrar a sala. Fiquei um tempo no online vendendo as coisas que eu tinha. E aí, com o tempo, eu falei, não quero mais, e desisti da loja. E desencanei da loja. E continuei lá na Girraz. E aí foi indo a Girraz, e foi indo. E aí, quando foi em começo de 2018, que eu já não tava, assim, voltei pra Girraz, mas, assim, algumas coisas já não faziam mais sentido, porque eu já tinha sido empreendedora, então algumas coisas eu conseguia entender, a versão do chefe, e outras coisas eu já não conseguia mais, assim, suportar. Aí você fica assim, você empreendendo, você pode fazer X coisas, você é funcionária, não pode fazer X coisas. Então aí começou a vir esse negócio do empreendedorismo de novo, e eu fiquei me perguntando, o que que eu vou fazer, E aí, em 2019, veio a ideia do meu casamento, né, que eu casei em 2019, e eu falei assim, preciso fazer a papelaria do meu casamento, não vou pagar pra ninguém fazer. E aí comecei a ver questão de convite de festa pra casamento. Falei, vou fazer o meu convite e a parte do kit higiene, aqueles kits lá de lembrancinha que a gente usa nos casamentos. E aí nisso eu comecei a estudar o personalizado de festa. Lembro até hoje, a primeira caixinha que eu fiz era uma caixinha Milk, assim, quadradinha, tinha um coelhinho lá que eu fiz de teste, não tinha silhuete ainda, fiz à mão. Em vez de procurar o convite de casamento, eu comecei a ver coisa de festa. Não sabia que tinha esses arquivos prontos, não entendia nada, nem sabia que existiam essas caixinhas. E eu sempre gostei de fazer festa na família, decoração, essas coisinhas. E aí eu comecei a estudar isso. E aí surgiu em 2018 a Live Personalizados. Antes era Live Personalizados. Comecei a fazer essas coisas de papelaria, topperzinho, topo de bolo, caixinha Milk. Comecei a fazer isso paralelo com a empresa que eu trabalhava. Só que o que aconteceu? Eu trabalhava demais. Eu trabalhava lá na empresa e trabalhava para Live Personalizados.
Tinha algumas coisas na minha página de festa, depois eu mostro pra vocês também. Esse vídeo vai ficar um pouco mais extenso, tá, do que os outros, mas enfim. Trabalhava lá na empresa e tinha livros personalizados. E aí todo dia eu virava à noite, às vezes eu ia dormir 2 horas da manhã pra acordar às 6 pra ir pro Brás, e aquilo ali tava ficando muito cansativo. E pra mim, a produção de personalizados de festas não deu muito certo. Eu achava que eu trabalhava demais, produzia demais pra ganhar pouco pelo aquilo tudo que eu fazia. Então eu fiquei na minha cabeça assim, futuramente não é isso que eu quero, mas é o que me trouxe pra essa questão da papelaria. Aí fiquei 1 ano com esses personalizados, e aí quando foi em 2019, 2019? Não, fiquei 1 ano inteiro. Começou no meio de 2018, aí fiquei 2019 inteiro com personalizado. Quando virou 2020, eu falei assim, eu preciso continuar com esse negócio na área de artes, mas não quero fazer festa. E aí eu comecei a ver pessoas vendendo arquivo digital, capa para Facebook, destaque, logotipo, identidade visual. Eu falei, por que eu não aprendo a fazer isso? Aí fui estudar primeiro os princípios do designer, e aí depois fui estudar os programas, que é o Illustrator, um pouquinho de Photoshop, e eu sou muito rápida, assim, eu pego as coisas no ar. Então eu assisto um pouco das aulas, já sei fazer, já coloco em prática e vou fazendo. Eu não espero terminar o curso inteiro. Talvez esse é meu erro também. Eu não termino um curso e já tô fazendo outra coisa. Então, o que eu aprendi ali, com vídeo no YouTube e aí vendo as pessoas, fui lá e abri e comecei a fazer uns logotipos. Comecei do nada fazendo logo, conciliava lá na empresa, então às vezes quando meu chefe não tava lá, eu abri o Illustrator lá no escritório e começava a fazer uns logos fictícios. Foi assim que eu comecei, fazendo logo fictício. E aí eu comecei a ver quem das minhas amigas tinha algum negócio e não tinha uma identidade visual. E aí eu comecei a oferecer esse trabalho pra elas. Falei assim, eu vou fazer um logo pra você não precisa me pagar nada, e aí você divulga o meu trabalho. Peguei umas 3, 4 amigas, na época minha prima também tava com uma lojinha, e aí eu fiz o logo pra elas, e foi através disso que foi vindo cliente. Então assim, no começo você não vai ter cliente, então faça projetos fictícios, ofereça pra alguém gratuitamente, não que você vai dar logo ou qualquer outra coisa de graça pra todo mundo. Mas mostre o seu trabalho, divulgue o seu trabalho e ofereça. Foi o que eu fiz. E aí, a cada divulgação, eu fui trazendo mais cliente pra Live. E aí virou Live Designer e papelaria. Eu parei de fazer personalizado de festa e entrei nesse caminho que eu tô hoje, que é designer e papelaria. Então, foi vendo, começou com logotipo, depois veio adesivo, tag, aí fichas, tudo relacionado à papelaria corporativa. E mais lá para julho eu comecei a me interessar por essa questão da encardenação. Aí comecei a fazer, estudar videozinhos no YouTube, depois eu fiz alguns cursos e fui comprando maquinário. Fui começando com uma impressora, com uma encardenadora, e aí foi vindo toda essa parte de encardenação, que é algo que eu sempre amei, mas nunca me imaginei vendendo agenda, planner, nunca passou pela minha cabeça que eu poderia ganhar dinheiro com isso, fazendo algo que era uma coisa que era de criança, que eu sempre gostei. Enfim, o que eu queria falar com vocês, você que chegou até aqui, a Live, ela vem crescendo, né, mas tem muito a se melhorar, muita coisa que eu preciso fazer, ainda não tá do jeito que eu quero, tem muita coisa na minha organização que é falha, no meu financeiro que ainda não tá certo. Estou estudando isso, quem me viu esses dias nos stories sabe que eu tô estudando finanças também, não é só marketing. É toda uma estrutura. Você tem que pensar quando você empreende, você tem que ser, quando você é empresa, você tem que pensar por todos os lados, não só produção, não só aqui stories, Instagram, tem a parte financeira, tem a parte de organização, então tem muitas coisas ainda que aqui na Live eu preciso melhorar. Espero que vocês tenham gostado de todas essas aulinhas, só quis contar um pouquinho como que eu cheguei até aqui, porque ninguém chega do nada e abre uma conta no Instagram. Espero que com as minhas experiências vocês possam refletir em algum momento ali. Às vezes você tá passando por uma situação que tá na dúvida e alguma palavra que eu falei aqui te ajudou. E obrigada por ter assistido, pela paciência comigo todo esse tempo, você que já me acompanha um tempão aqui no Instagram. Eu só tenho a melhorar, só tenho coisas novas que eu quero trazer pra Live.
E aí vocês vão vendo aí durante esse período, vai ter coisa nova daqui pra frente, vou mudar algumas coisas aqui. E quero muito, em junho, lançar o meu projeto, que é o curso de encardenação, que a gente já vem falando dele desde o final do ano. Mas como eu falei pra vocês, tem algumas coisas ainda que eu preciso tirar da frente. Antes de querer ajudar vocês, eu preciso me ajudar. Então, nesse momento agora, eu vi algumas coisas que vieram acontecendo nessas 2 últimas semanas. A Lívia, ela teve um crescimento muito bom em relação ao engajamento da página, conteúdo, mas porém foi indo para um outro caminho e deixando essa questão dos produtos meio que de lado. Então, eu vou dar uma pausa aqui em questão de conteúdo, de trazer os videozinhos para vocês. Mas futuramente vai ter o curso de encardenação sim, sempre que possível eu vou aparecer aqui. Só que eu preciso fazer, me ajudar primeiro para depois ajudar vocês. Então eu vou dar uma pausa aqui, esse é um dos últimos vídeos nessa fase, que eu vou trazer esses conteúdos assim, explicando um pouquinho sobre mim e conteúdos de ajuda para vocês. Mas futuramente eu volto com esse perfil de conteúdo, mas agora eu vou fazer uma reestrutura na Lívia em questão de produto, do site, vai vir coisa boa por aí. E aí eu conto com a compreensão de vocês novamente. E o que vocês precisarem de mim, sempre vou estar aqui, vou tirar as dúvidas, o que vocês quiserem saber, é só me perguntar. Muito, muito obrigada por ter assistido a jornada da Liv e contem comigo sempre, não desistem do seu sonho, não é fácil, é uma luta diária e constante. A cabeça também tem que estar 100%, senão a gente não consegue. E continuem seguindo o caminho de vocês e o principal, vai pelo coração, tá? A gente tá acostumado a ver muita coisa hoje na internet, muito conteúdo, faz isso, faz aquilo, e aí a gente vai lá e faz, e aí quando vê tá fazendo errado. Então façam por vocês e parem de olhar pros lados, parem de ver conteúdo que às vezes tá consumindo de forma errada. E é isso, tá? Muito, muito obrigada, gratidão por você que tá aqui ouvindo, dedicando seu tempo. E precisando de mim, contem comigo, estarei sempre aqui. Um beijo!